Graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade à leitura da Palavra de Deus em ordem cronológica. Uma das coisas que nos impede de ler a palavra é a falta de entendimento. Às vezes é mais cômodo abandonar a leitura do que sair da nossa zona de conforto para entender o que nos é desconhecido. A oração é uma arma poderosa para termos o entendimento da Palavra de Deus. Como? Precisamos orar para que o Espírito Santo a revele para nós. Ler a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo resultará em uma leitura solta e dificilmente você vai perseverar. Mas use essa prática na sua vida. Orar com todo o seu coração para que o Senhor lhe dê entendimento e coloque amor pela palavra em seu coração. O entendimento da palavra vem no Espírito, e se nessa caminhada não buscarmos a presença do Espírito de Deus em nós, não vamos vencer. E lembre-se, Deus se manifesta para aqueles que o buscam de todo o coração e têm sede de fazer a sua vontade. Assim como Deus estabeleceu tarefas e capacitou o povo de Israel, cada qual em sua determinada função, Ele também tem uma direção e um chamado para você. Porém, esse chamado vai fluir conforme você o colocar no centro de sua vida. Números capítulo 4. Os coatitas e suas responsabilidades. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: façam um recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, pelos seus clãs e famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. O serviço dos coatitas na tenda do encontro será o cuidado das coisas santíssimas. Quando o acampamento tiver que mudar, Arão e seus filhos entrarão e descerão o véu protetor e com ele cobrirão a arca da aliança. Depois o cobrirão com ouro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho e o cobrirão com couro. Depois colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o candelabro, usado para a iluminação, as suas candeias, as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão num suporte para carregar. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário. Depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro. A seguir, os colocarão num suporte para carregar. Versículo 13. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias de aspersão. Sobre eles estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, ficará encarregado do azeite para a iluminação do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal e do óleo da unção. Ficará encarregado de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, isto é, seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas, para que continuem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e os seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que o deverá carregar.
Os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Os gersonitas e suas responsabilidades. E o Senhor disse a Moisés: faça também um recenseamento dos gersonitas, pelas suas famílias e clãs, com todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que façam o serviço da tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada da tenda do encontro. Farão tudo o que for necessário com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todo o serviço deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sob direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiverem que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Suas atividades estarão sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. O recenseamento dos levitas. Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que fizessem o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 2.750 homens. Esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os gersonitas foram contados conforme os seus clãs e famílias. Todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os seus clãs e famílias, 2.630. Esse foi o total de recenseados dos clãs gersonitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro. Foram contados conforme os seus clãs, 3.200. Esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme os seus clãs e familiares, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que vieram para servir e carregar a tenda do encontro. Somaram 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A pureza do acampamento. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A restituição por danos e prejuízos. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado, confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele.
As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. O teste da mulher suspeita de adultério. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e o outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto do seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, e seja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote com uma oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências de sua iniquidade. As regulamentações do voto de Nazireu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que seu próprio pai ou mãe, ou irmã ou irmão morra.
ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça, 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu. Quando terminar o período de sua separação, ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães, sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada, com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo, que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. A bênção sacerdotal. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Perguntas mais frequentes. Por que a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, verso 22 ao 27 é tão famosa? A bênção sacerdotal é uma das passagens mais conhecidas e apreciadas na Bíblia hebraica. Ao longo dos séculos, muitos adoradores encontraram conforto em seus breves, porém profundos versos. Esse famoso texto é simples e elegante. A bênção sacerdotal invoca a bênção do Senhor ao repetir seu nome, Yahvé, em cada apelo, que é geralmente traduzido como o Senhor. Êxodo 3, verso 15. A repetição do nome de Deus lembra o povo do seu interesse e de seu envolvimento na vida de cada pessoa. Essa bênção enfatiza a relação entre Deus e o seu povo e ajuda este a lembrar-se da fonte de toda a bênção. Muitas passagens do Antigo Testamento referem-se às bênçãos proferidas tanto por Deus como pelo povo. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3, 27, do 1 ao 40, Deuteronômio 7, 14. Os israelitas precisavam das bênçãos do Senhor, de sua ajuda e de seu favor, quando se preparavam para deixar o Sinai,
Os leitores de hoje tendem a ver as bênçãos em termos gerais, mas os israelitas, no desespero, viam-nas como comida, água, saúde, filhos, proteção contra os inimigos e como a chegada à terra prometida. No livro de Números, Deus lida com Israel dessa maneira, suprindo suas necessidades terrenas. O Senhor abençoou Israel por meio das boas palavras de Arão e de seus filhos, os sacerdotes, além da sua obra no tabernáculo e mais tarde no templo. Os sacerdotes tinham um papel fundamental na vida israelita. Eles, por exemplo, ajudavam a administrar a justiça na terra e auxiliavam o rei em seus deveres, de acordo com o princípio estabelecido em Deuteronômio. O sacerdote Eli confrontou Ana e teve um papel ativo na formação espiritual do jovem Samuel. 1 Samuel 1, do 1 até o 3. Os sacerdotes e os levitas foram ativos na instrução espiritual de Israel. Finalizamos mais uma leitura da palavra. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.